Gente, vamos lá então. Então a gente vai estar dando continuidade aqui para estar falando sobre o último derivativo que a gente ficou de tratar, que é a questão de swap, tá? Para os nossos exemplos aqui, vou estar usando as situações aqui do swap cambial, que é o mais comum, tá? O mais utilizado aí pelas empresas e até pelo Banco Central também, tá? Esse assunto de derivativo ele tem um grau de complexidade maior, tá? Conforme eu disse, a proposta para essa disciplina no curso de vocês não é transformá-los especialistas nisso, tá? A proposta do curso é vocês saírem sabendo o que existe e ter uma noção ali da lógica dele, tá? Isso, conforme eu disse, essa questão de derivativo, ela tem aí cursos aí que chega a demorar 1 ano só para tratar de derivativos, tá? Então é um assunto financeiro relativamente complexo, mas dentro da proposta aqui a gente vai estar trabalhando para que vocês entendam a lógica e o funcionamento dele, tá? Ok? Tranquilo? Então, inclusive existe pós-graduação voltada especificamente para isso, tá? Então, bem específico mesmo, tá certo? Ok? Até antes de eu estar abrindo as minhas anotações aqui, até eu fiz uso aqui, recordei algumas anotações que eu fiz aqui em um curso que eu tive no banco, tá? Sobre swap. Mas antes até de mostrar ali a teoria, né? As observações teóricas, eu acho que eu vou começar com o exemplo de vocês, para vocês. Acho que vai ficar mais simples aí de vocês estarem entendendo, tá bom? Ok? Tranquilo, gente? Alguém aí conhece a operação de swap? Trabalha em alguma empresa que faz uso disso ou não? Eu não. Não? Acho que não, né? Tá? Bom, então se vocês não trabalham em empresa que faz uso disso, então talvez o mais próximo que vocês tenham chegado, tá, de uma operação de swap foi lá escutando o Jornal Nacional, né? Quando o jornalista pega e fala, ó, o Banco Central fez um leilão hoje para estar controlando o câmbio, né? Ah, eu não assisto o Jornal Nacional, né? Hoje em dia é assim, né? A situação está assim, ah, eu não assisto o Jornal Nacional. Eu assisto, sim, de vez em quando. Quando eu tenho tempo, eu assisto. Mas, então, de vez em quando a gente vê lá, leilão, o Banco Central fez um leilão hoje para conter a subida do dólar ou, né, para conter a baixa do dólar, tá? Então, isso é uma operação bastante comum que o Banco Central faz aí no mercado para estar tentando manipular a taxa de câmbio, tá? Manipular no bom sentido. Porque, assim, o grande problema da taxa de câmbio para um país, conforme a gente já viu, é a variação, né? Então, os investidores externos e os empresários brasileiros que fazem negócios com o exterior, eles têm interesse numa estabilidade da taxa cambial. A gente viu aí alguns exemplos quando a gente estava falando sobre política cambial, de que o aumento da taxa cambial ou a baixa, né, da taxa cambial, isso pode estar criando desequilíbrios financeiros nas empresas que trabalham com base aí em taxa cambial, tá? Então, o que que há? Há o interesse do governo, ainda que seja adotada aí a chamada taxa flutuante do mercado, há o interesse do governo em manter uma certa estabilidade nessa taxa, tá? E assim, eventualmente o governo vem e faz intervenções aí para quê? Para que a taxa cambial mantenha um pouco de estabilidade, ou seja, ele tenta evitar subidas muito bruscas, repentinas, e quedas também muito repentinas, tá certo? Ok? Então, subida do dólar muito repentina vai atrapalhar quem, gente? Só para a gente tirar a poeira aí. Subida do dólar muito repentina vai atrapalhar quem? Comprador? O comprador, ou seja, no caso, os importadores. Então, eu vou estar atrapalhando, então, subida muito repentina, eu vou atrapalhar quem? Eu vou atrapalhar aquele empresário brasileiro que tem receita em dólar, né? Porque, aliás,
que tem despesa em dólar, porque o importador ele tem despesa em dólar, concordam? Tá? E receita em reais. Tá claro isso para vocês, gente? Porque o importador compra do exterior precificado a dólar. Só que ele vende aqui dentro precificado em reais. Tá? Então, se o dólar subir muito, o custo dele está atrelado ao dólar. O que vai acontecer? O custo dele sobe em reais também. Tá? Porque no final das contas, tudo ele vai traduzir, né? Transformar em reais. Então, oscilações bruscas para aumento do dólar vai atrapalhar aí justamente o importador, tá? Ok? Quem está comprando lá de fora. E oscilações bruscas para baixo vai atrapalhar a vida de quem? Então, o dólar baixou muito de repente, vai atrapalhar a vida de quem? Do exportador, não é? Tá? Vendedor. O exportador, que seria o vendedor, né? Então, o exportador é o empresário brasileiro que tem receitas em dólares e despesas em reais. É ao contrário, estão percebendo? Vou até escrever aqui, ó. O importador. Então, o importador, o que acontece? Ele tem receita em real, não é isso? Porque ele vende aqui dentro do mercado brasileiro, e despesas em... Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Despesas em dólar. Estão vendo minha tela? Sim. O exportador, como que é? É ao contrário, né? A receita dele é em dólar, receita em dólar, ok? E a despesa em? A despesa em reais, ok? Tá? Então, para o importador, o dólar alto atrapalha. Tá claro isso? E para o exportador, o dólar baixo atrapalha. Olha só, são situações extremamente opostas. Tá? Então, isso daqui só relembrando. Tá claro para todos isso, né? Tá? Então, o governo ele tem que ter ferramentas aí para tentar estar minimizando essas variações repentinas. Então, o dólar não pode subir muito de repente e também não pode baixar muito de repente, tá? Porque isso vai atrapalhar aqui internamente o nosso país, seja importador ou exportador, mas vai estar atrapalhando, tá? O importador tem aquela questão que a gente disse. O importador, a gente está comprando de fora, a gente gera emprego aonde? Lá fora. Ah, então, né, eu tenho que importar menos. Mas qual é o grande problema? Qual é a grande questão? A gente precisa de muitos insumos que se tem lá fora e a gente não consegue fabricar aqui. Então, se o dólar subir, né, há uma tendência, inclusive, do preço ser repassado internamente para aquilo que a gente compra aqui dentro, que seja o pãozinho na padaria. Vocês sabiam que o preço do pãozinho na padaria está sujeito à variação do dólar? Vocês sabiam disso? Sim, Por quê? por causa do trigo. Isso, por causa do trigo. Por causa da farinha de trigo que é importada. Exatamente. O trigo é uma commodity, né? E assim, por incrível que pareça, o Brasil não tem capacidade interna de produzir todo o trigo que a gente consome. Então, o que a gente precisa para fabricar o nosso macarrão, o nosso pão, a nossa lasanha? A gente precisa comprar trigo do exterior. E aí o nosso pãozinho vai ficar mais caro. Isso é interessante porque, assim, pessoas desinformadas, quando o dólar começou a subir, então saíam falando, essas classe média alta aí tem que se ferrar mesmo, né? Porque com dólar alto eles vão gastar mais ou até vão deixar de ir para Disney. Então muita gente pensava assim, pensa aliás, né? Tá? Mas assim, a questão é que o dólar alto não atrapalha só a classe média que vai para Disney, atrapalha todo mundo, né? E há uma tendência, isso é economia em todos os países, não só no Brasil, há uma tendência de quanto mais baixas as classes, mais elas sofrem com variação na economia, né? Tá? Elas são mais sensíveis
há variações, ok? Tá? Então é isso. E o exportador é aquilo, o dólar baixo diminui a receita dele em reais. Se diminui a receita em reais, ele vai ter menos reais para pagar as despesas dele, que é em reais, tá certo? E a gente viu também que o dólar, o que acontece? O dólar ele é considerado aí como uma mercadoria comum para efeito de precificação. Então, para efeito de precificação, o dólar é uma mercadoria comum. Então, o valor do dólar ele vai variar em situações normais, que é o que a gente tem vivido aí no Brasil atualmente, ele vai variar em função do quê? Em função da relação oferta e procura dessa mercadoria chamada dólar, tá? Então, de maneira bastante simples, é o quê? Se um país tem bastante dessa mercadoria chamada dólar, há uma tendência do preço desse dólar diminuir. Se tem menos, há uma tendência do preço dessa mercadoria chamada dólar subir, tá? E tudo isso é dinâmico. Então, essa variação do preço do dólar não vai ser apenas em função do estoque de dólar que o Brasil tem. Inclusive, se alguém quiser dar uma pesquisadinha aí, tá? Procura aí qual é a reserva de dólares do Brasil. Alguém, por favor? Então, ele não varia só em função do estoque de dólares que o país tem. Isso é importante, mas não é só isso. Mas a variação ela é muito instantânea em função do quê? Da procura e da oferta dessa mercadoria. Então, eu tenho um dia aqui no Brasil em que está entrando muitos dólares no país, há uma tendência de ocorrer o quê com esses dólares? Está entrando dólares. Há uma tendência de ocorrer o quê? O preço desse dólar subir ou descer? Então, um dia com alta entrada de dólares, o que vai acontecer, gente? Vai subir o preço, né? Não, na verdade, vai descer o Vai preço do cair. dólar, tá? Porque está entrando. Então, se eu tenho um fluxo alto de entrada de dólares, há uma tendência do preço desse dólar diminuir. Se eu tenho um fluxo de saída de dólares do país, há uma tendência do quê? Do preço desse dólar subir, tá certo? E o que ocorre na prática é o quê? Essa entrada e saída de dólares, ela se dá aí na maior parte dos casos por interesse de investidores, né? Então, assim, ou eu tenho investidor estrangeiro querendo entrar no país, se eu tenho investidor estrangeiro querendo entrar no país, o que vai entrar junto com esse investidor estrangeiro, o que é? Dólar, não é? Então, se eu tenho uma situação atrativa para o investidor estrangeiro, está entrando no país, vamos investir lá no país, seja no setor produtivo ou seja até em especulação, tá? Que é ali para ganhar rápido e sair logo também, tá? Então, estou tendo um fluxo de entrada grande, é isso, o dólar diminui, tá? E da mesma maneira, ao contrário. Então, começou uma crise aí, mundial, então, às vezes a crise nem é no Brasil, começou uma crise lá do outro lado do mundo, né? Subentende-se que vai ter um mal-estar aí na economia mundial. A primeira coisa que a gente ouve falar é que o dólar no Brasil começa a subir. Por quê? Porque os investidores que estão aí nos países emergentes, vamos chamar assim, no caso o Brasil, eles se sentem inseguros em deixar o dinheiro deles aplicado aqui numa situação aí de eventual problema econômico mundial. Então, o que eles começam a fazer? Aí eles começam o caminho ao contrário. Então, eles, vamos tirar o dólar lá do Brasil e deixar nos Estados Unidos, que é mais seguro. Então, aí começou o movimento ao contrário. Começa-se um movimento do quê? Começa-se um movimento de saída de dólares. Se está tendo um movimento de saída de dólares alto, há uma tendência do dólar subir. Tá certo? Essa é a lógica aí de como se chega à precificação do dólar. Tá? Tranquilo? Então, o que ocorre? Quando o governo vê essa oscilação repentina, ele fala, caramba, está saindo muito dólar aqui. Preciso dar um controle em como controlar isso, né? Então, o que ele faz? Ele faz uso aí da chamada operação de swap, tá? Eu vou estar tentando exemplificar para vocês aqui. Então,
Vamos chamar aqui essa operação de swap tradicional. Tá? Operação de swap tradicional. Deixa eu deixar maiúsculo. Swap. O que significa swap aí? Uma tradução ao pé da letra? É troca, tá? Operação de swap é troca. Tinha um programa antigamente, já faz alguns bons anos, que mais de 10, chamava Troca de Esposas. Passava, acho que na Record, se eu não me engano, uns 10, 12 anos atrás. Ele é uma marca americana, né? Então, vinha lá, a tradução que colocaram era a troca de esposas. As pessoas trocavam de família, né? Ficava uma semana, sei lá, qual era o tempo, trocava-se de família com estilos diferentes para ver as brigadadas que saía lá, né? E aí, quando começava lá na Record, tinha lá o nome do programa original e ele dava lá, swap, wife swap. Seria mais ou menos aí uma tradução ao pé da letra, troca de esposa, né? Tá? Que era esse trocando de família. Tá? Só para pegar aqui o sentido da palavra swap. Tá? Então, vamos ver aqui uma situação, então, em que a saída dos dólares estejam velocidade de saída de dólares alto do país. Tá? Ok? Velocidade de saída de dólares alto do país. Então, está um dia aí que a velocidade de saída de dólares aumentou muito. Está saindo, está saindo, está saindo. Tá? Aí o governo pega e fala, caramba, né? Se está saindo, então é porque está tendo muita... Está tendo muito o quê? O investidor estrangeiro está querendo sair daqui e levar o dinheiro lá para fora. Não é? Tá? Então, eu estou tendo o quê? Muita compra de dólares. Não é isso? Estou tendo muita compra. Então, se eu estou tendo muita compra de dólares, é porque eu estou trocando o real por dólares. Então, se eu estou trocando o real por dólares, significa que eu estou comprando ele. Para quê? Para levar embora. Tá? Para levar embora do país. Então, o que acontece? O governo ele tem que pensar em alguma maneira de controlar isso. Tá? Então, o que ele faz? Vamos supor, vamos imaginar aí um investidor estrangeiro. Tá? Então, o cara entrou aqui no país para fazer um investimento. Vamos supor que o dólar hoje esteja R$3. R$3. Tá? Isso hoje. Vamos supor que ele tenha em reais. Se o cara está investindo aqui internamente, se o cara está investindo aqui no Brasil, o que ele tem no bolso aqui dentro do Brasil é real. Tá? Por quê? Porque a hora que ele entrou, ele deixou o dólar dele com o governo, lá naquele balanço de pagamentos que a gente viu, e pegou o equivalente em reais quando ele entrou. Então, o que ele está fazendo girar aqui interno é reais. Tá? Então, vamos jogar valores baixinhos. Então, vamos supor que ele tem o equivalente a R$30 mil hoje. Tá? Ok? A essa taxa de câmbio, então a taxa de câmbio está subindo, vamos supor que seja R$3, ele teria equivalente a quanto em dólares? Ele teria equivalente a quanto em dólares? $10 mil, não é isso? Tá? Sim. Então, ó, nesse movimento, nessa velocidade de saída de dólares, né, rápida que está tendo hoje no Brasil, hoje no nosso exemplo aqui, tá? No nosso exemplo hipotético aqui, o que vai estar acontecendo? Pô, o dólar chegou a R$3, subiu pra caramba, né? Então, isso significa que aquele investidor estrangeiro, se ele sair hoje do país, o que ele vai fazer? Ele vai levar $10 mil para casa, tá vendo? Concordam? Ele vai transformar os R$30 mil dele que ele tem no bolso dele em $10 mil, pela cotação que está aqui. Não é isso? Tá? Então, o que o governo faz? O governo entra vendendo dólares. Porque se o dólar está subindo é porque está tendo muita compra. Então, aí o governo, o Banco Central, ele vai em caminho oposto para tentar equilibrar aquele esquema da lei da oferta e da demanda. Né? Tá? Então, o que o governo faz? O governo ele pode entrar aqui comprando mesmo, tá? Comprando o dólar mesmo. Mas nem sempre ele faz comprando dólar. Ele faz isso por meio de operação de swap. Tá? O que ele faz? Então, deixa eu só marcar aqui, então, que esses R$3 seria a situação de hoje, né? Então, seria hoje, tá?
Então, o que que ele fala? O que que o governo tem que frear? O que que o governo tem que frear para diminuir essa valorização do dólar? Ele tem que frear o quê? O que que ele tem que frear? Gente, tem gente cantando aí. Para de gritar, seu bosta! Gente, então olha só, a velocidade de saída de dólar está alta, não é? Tá? Então, o que que o governo tem que frear? Ele tem que frear a saída de dólares. Para quê? Para que o dólar se estabilize ou volte para o seu preço mais normalzinho lá. Ou seja, para que o dólar dê uma caída e evite esse pico, não é? Então, o que que o governo tem que frear? Ele tem que frear essa saída. Então, uma alternativa que ele tem, qual é? É fazer essa operação de swap. Chama-se operação de swap cambial, tá? Que é uma troca. Ele pega e fala para o investidor, ó, em vez de sair hoje, você não quer sair daqui a 6 meses? Tá? Um exemplo. Você não quer sair daqui a 6 meses? Tá? E aí, o investidor pega, aí o governo pega e fala, se você decidir sair daqui a 6 meses, eu te pago lá a taxa do dia, tá? Para quem está saindo, qual é o interesse dele? Para quem está saindo do país, fala, bom, eu sei que eu estou numa situação atípica aqui. Se eu sair do país com dólar em alta, eu vou estar levando menos dólares do que se eu sair do país com dólar em baixa. E ele vê esse movimento do governo, então o que que ele fala? Ele fala, opa, então o governo está atuando para o dólar cair. O dólar, para eu que estou saindo do país, é interessante o dólar está mais baixo. Eu como investidor estrangeiro, porque eu levo mais, né? Então, aí, o que que o governo fala? Ele fala isso, ó, você não quer sair daqui a 6 meses? Eu te pago lá a taxa cambial da época. Olha só, é uma troca e também é uma transação futura. Estão percebendo? Uma transação futura. E aí, o que que acontece? Naturalmente, aquele dólar, esses 10 mil dólares, não vão sair hoje, porque é uma tendência desse investidor aceitar, não é? Esse investidor vai aceitar, certo? Ele está falando, não, então não vou levar esses 10 mil dólares hoje. Se o governo me ofereceu isso, o governo brasileiro me ofereceu isso, o que que eu vou fazer? Então, eu vou esperar 6 meses no nosso exemplo. Vou esperar 6 meses. Aí, ó, o que que acontece? Como há uma tendência de baixa, vamos supor aí, no nosso exemplo, que o dólar daqui a 6 meses caia para R$ 2,50. Ok? O que o investidor continua tendo no bolso é dólar ou é real, gente? É dólar ou real? Dólar. Não, ele ainda continua tendo real, porque ele não saiu do país, ele está aqui ainda esperando para tirar o dinheiro dele. Então vamos supor que ele não ganha e não perdeu nada, ele está lá com os 30 mil reais esperando os 6 meses, tá? Então ele esperou lá, ele tem os 30 mil reais. Quando ele for sair daqui a 6 meses, esses 30 mil reais vão equivaler a quantos dólares? Ele vai levar quantos dólares para casa? Alguém faz a continha aí para mim? Alguém faz aí, gente? Tem alguém aí? Eu me perdi Só um aqui. minuto, professor. Então, olha só. O investidor estrangeiro tem 30 mil reais no bolso dele. O dólar caiu para 2,50. Ele vai levar quantos dólares lá para fora? 12 mil? 12 mil dólares. Olha só. Daqui a 6 meses. Viram só que interessante? Por isso que um dia, se você for investir, né, dependendo aí, você pode estar fazendo aplicações no exterior. Você tem que estar atento à taxa cambial daquele país que você está operando, inclusive nos Estados Unidos. Olha só, o investidor aceitou a proposta. Então, o que aconteceu aqui? Os dois saíram ganhando relativamente, né? O governo brasileiro, por quê? Porque o governo brasileiro, quando hoje, né, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu frear a saída de dólares lá na data que ele queria. Perceberam?
Por quê? Porque esse investidor pegou e falou, tá, então não vou transformar esses 30 mil reais em 10 mil dólares e vou levar hoje. Diante dessa oferta do governo, o que vai acontecer? Então, vou esperar os 6 meses, no nosso exemplo aqui, tá? Vou esperar 6 meses. Olha só, ele ganhou 2 mil dólares, no nosso exemplo, em 6 meses. Perceberam? Então, o investidor estrangeiro, ele reagiu a uma ação do governo, não deixou sair, então o governo, né, não é que o governo não deixou sair, mas o governo estimulou o investidor estrangeiro a manter o dólar aqui no país. Com isso, aquela curva, né, de crescimento da taxa de dólar achatou, né? Isso daí ocorre com vários investidores. Então, o governo equilibrou aquela taxa de dólar lá, tá? Aquele pico. E aí, é claro, né? O investidor aqui, sabendo que, ó, R$3 não é uma taxa normal, então ele falou, não, então vou arriscar. Eu vou arriscar porque qualquer centavinho que tiver a menos lá na frente, eu vou estar ganhando. No nosso exemplo aqui, ele ganhou 2 mil dólares em 6 meses. Tá certo? E o que esse investidor paga para o governo? Aí o investidor paga aí o que o governo, né, o que tiver no contrato, sei lá, me paga a taxa Selic, me paga o CDI, sei lá, tá? Em cima dos 30 mil reais aqui, tá certo? Então aí, na verdade, aqui a gente está trabalhando aqui com valores sem eu considerar a contrapartida do investidor estrangeiro, né? Porque o investidor, o que o governo faz aqui? Ele pega e fala, ó, eu compro esses seus dólares, tá? Aliás, esses seus dólares aqui, daqui a 6 meses, que você vai estar saindo, para você estar saindo daqui a 6 meses, você me paga uma contrapartida, o valor da CDI aplicado aos 30 mil reais que você tem hoje, ou Selic, sei lá, é definido em contrato, tá? Mas olha só, as duas partes, né, interessadas ganharam. Foi um ganha-ganha aqui, na questão do governo, né, porque ele conseguiu dar uma estabilizada na taxa de câmbio, tá, na data específica que ele queria, e o investidor que ganhou dinheiro ali. Perceberam? Tranquilo, gente? Então, isso é uma operação de swap, tá? Uma operação de swap. Alguma dúvida? Não? Então, esse exemplo que a gente viu aqui, o governo queria o quê? O governo queria o quê? Frear a saída. Frear a saída. Frear a saída de dólares. Para quê? Para baixar o valor do dólar, né? O valor do dólar. Ok? É claro que aí tudo isso tem uma grande engenharia por trás, né? Porque assim, aí o governo ele tem que pegar, a hora que ele vai fazendo esses swaps, tem toda uma engenharia. Então, assim, os governos dos países não podem ser amadores, por isso que eles têm os técnicos, tá? Que é quem lá trabalha, no caso específico aqui no Bacen. Inclusive o Banco Central, de vez em quando, ele abre concurso. Quem tiver interesse, né, vai estar mexendo com essas coisas aí também, não só isso, mas também. Então, tem concurso eventualmente para técnico do Bacen, né, é interessante. Então, o que acontece? No decorrer desse dia aqui de alta, né, então eu vou até grifar aqui, que seria o nosso dia que acendeu a luz vermelha, né? Opa, o dólar está aumentando. Então, o governo também não pode jogar todas as swaps com a mesma data de vencimento, né? Porque senão o que acontece? Aí ele só vai transferir. Isso, exatamente. Então tem que ter ali uma engenharia para quê? Para tentar dissolver todo mundo que está interessado aqui, ó, em prazos diferentes, entendeu? Perceberam? Tá? Então tem que ter todo um cálculo aí, né? Não, eu vou oferecer quantas swaps de 6 meses, quantas de 5, quantas de 3, tá? Porque senão aí também eu só transfiro o problema. E se eu dissolvo, aí é isso, eu mantenho a estabilidade. Perceberam? Tá? Então o governo tem que tomar esse cuidado aí também,
Então, não é que ele vai jogar tudo para a mesma data, não. Senão ele só transfere o problema de lugar, tá? E são cálculos bem complexos, é bem interessante, tá? Tranquilo? Dúvidas? E aí a gente tem o chamado swap, na verdade não é difícil, é chatinho, não é? Não é difícil, é chatinho. Você tem que entrar ali na lógica de como roda a engrenagem, né? Tá? Então, a gente viu aqui o swap tradicional, vamos ver aí o chamado swap reverso. Swap reverso. Tá? Swap reverso. Então, agora seria a situação contrária, né? Então, quando o governo quer aumentar a cotação do dólar, né? Ah, vai ter situação que ele vai ter interesse? Sim, a gente já viu que sim. Porque se o dólar começar a baixar muito, atrapalha o quem? O exportador, a gente viu aqui. Tá? Então, aí, vamos lá para a gente estar entendendo isso daqui. Tá? Vamos supor, mesma coisa hoje. Tá? Vamos supor que o dólar hoje esteja valendo R$3. Deixa eu colocar na linha de baixo. Vamos supor que o dólar esteja valendo R$3. Tá? E aí, mesma coisa. Tá? Só que agora, nessa situação, a gente vai estar analisando a entrada e não a saída, tá? Então, né? Agora a gente vai estar entrando aí quem tem interesse. Então, olha só. Deixa eu recomeçar aqui. Na situação do swap reverso, o que vai estar alto aqui? Velocidade do quê? Velocidade do quê? Entrada. De entrada. Velocidade de entrada de dólares no país vai estar alta. Velocidade de entrada de dólares alta no país. Tá? Ao contrário agora. Então, se o dólar está entrando muito rápido, de repente, todo mundo resolveu investir aqui, o que vai acontecer? Há uma tendência do preço do dólar cair, não é? Então, o governo vai ter que ter uma ação para quê? Opa, deixa eu retardar essa entrada, né? Para tentar dar uma estabilizada no preço do dólar, tá? Então, vamos supor agora que o dólar esteja aí avaliado em R$3, tá? O dólar esteja avaliado aí em R$3. Então, nessa situação agora, é uma situação oposta, né, do que a gente está imaginando. E assim, R$3 significa que, analisando a situação aqui, uma não tem nada a ver com a outra. Vai ter coincidência de valor aqui só para efeito de exemplo, tá? Mas se a velocidade de dólares está alta, então significa que o preço hoje está mais abaixo do que o comum, tá? Tá claro isso? Sim, gente? Então, vamos supor que ele esteja aqui R$3. Valor do dólar, R$3, tá? Aí o cara que quer investir, ele tem o que no bolso agora? Ele tem reais ou dólares? Dólar. Isso, ele tem dólares, tá? Então, ele tem quanto lá no bolso? Vamos supor $10.000, tá? Então, se ele for entrar hoje no país, com dólar em baixa, tá? Então, ele fala, bom, vou entrar lá para investir hoje no Brasil, tá? A hora que ele trouxer esses 10 mil, ele vai ter quanto para trabalhar aqui dentro, em reais? Quanto, gente? R$30.000, ok? Então, olha só. Para ele fazer o que ele quer fazer aqui no Brasil, seja um turista ou seja, né, um investidor, sei lá, ele vai ter R$30.000 para gastar aqui no Brasil. Não é isso? Tá? Só que o que acontece? O governo fala, opa, está entrando muito, né? Está entrando muito. Aí ele vai e faz oferta ao contrário. Olha, como está entrando muito, né? E você sabe, se está entrando muito, significa que o preço está um pouco abaixo aí do que o normal. Eu tenho que controlar isso. E talvez seja do seu interesse também como investidor. Você não quer postergar essa entrada de dólares aqui no meu país? Tá vendo? Ó, coloquei o pé no freio. Tá vendo? Coloquei o pezinho no freio lá da entrada. Por quê? Porque é de interesse também do cara que está vindo lá de fora. Porque ele sabe que o preço do dólar, normal, né? Não seria esses R$3, seria alguma coisa a mais. Tá? Ok?
Então, o governo pega e fala, ó, você não quer vir daqui a 3 meses, sei lá, a 4 meses, né? Daqui a 4 meses eu te pago R$ 4, tá? Aí o que vai acontecer? Olha só, a cotação do dólar agora é R$ 4. Não é isso? O que o investidor estrangeiro tem no bolsa? Dólares, no caso 10 mil. Ok? Só que daqui a 3 meses, 4 meses, o prazo que a gente combinar, a hora que ele fizer essa troca, ele vai ter quanto para gastar aqui? 40. 40. Tá vendo como é interesse para ele? Sei lá, em 4 meses. Tá? Ok? Então, pessoal, isso é aquele leilão que de vez em quando você escuta lá o cara do noticiário falar. Tá? Esse é o chamado leilão. Que, na verdade, financeiramente é uma operação de swap, mas lá ele não fala swap. Talvez em jornais um pouquinho mais avançados, talvez na Globo News, tá? Ele vai falar, hoje o governo fez uma operação de swap reverse, fez uma operação de swap tradicional, mas aí seriam jornais mais com linguajar mais avançado aí, tecnicamente, na questão de finanças. Mas lá no Jornal Nacional, né, ele vai falar, fez leilãozinho lá. O leilão nada mais é do que isso que a gente viu aqui. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas? Não? Não. Eu vou abrir aqui agora as minhas anotações que eu fiz, conforme eu disse para vocês, tá? Aí, vou estar lendo com vocês e a gente vai tirando dúvidas. E assim, eu acho que de fato a gente, exemplificando, vai ficar menos assustador aqui a teoria, tá? Então vamos lá, o que é swap? Então isso daqui é uma definição de livro, tá? Então, se você for pegar aí uma definição no livro, para saber lá qual é a definição teórica, técnica mesmo, é isso. Swap é uma operação de derivativos, a gente já falou isso, né? É uma das 4 operações de derivativo. Quais são as outras operações de derivativo, gente? Quem lembra? Quem lembra? Essa é a última que a gente está vendo, né? Tem mais operações de derivativo. Quais são? Gente, quais são as operações de derivativo? Pode ter uma alternativa lá na prova sobre isso, né? Operação de derivativo. Taxa Selic é operação de derivativo? Oi? Taxa cambial é operação de derivativo? Gente, a gente falou isso na aula passada. Vai ter a Professor, provinha. Né? seria mercado interno, mercado futuro, mercado de opções? Seria isso? Mercado interno, não. É o mercado. Não? Não. É o futuro, né? É o futuro. Então, operações de derivativo. Transações futuras, né? É o futuro. Opção, Oi? As opções, As opções. opção, termo Isso. swap, Termo é esse e swap, swap. né? e Isso. swap. Exatamente. São as 4, tá? São as 4 sim. operações de derivativo. Então, o swap é uma dessas opções de derivativo, dessas operações de derivativo, tá? O que acontece? As partes, né? Então, vai sempre envolver 2 partes, elas realizam a troca de rentabilidade do ativo ali que foi pré-definido. No caso, o que a gente fez aqui foi a questão do dólar. Então, foi feita lá a troca, né, do investidor que estava querendo sair ou entrar no país, da cotação do dólar com uma taxa CDI ou taxa Selic, tá? Ok? Esses indexadores financeiros, o que é indexador financeiro, gente? O que ela está atrelada? Isso, exatamente. Ao que aquele montante, ou que aquela transação está atrelada, tá? Seria uma referência, né? Tá? Então, ela está amarrada em quê? Está atrelado em quê? Boa palavra essa aí. É o atrelamento ali. Então, os indexadores financeiros trocados podem estar atrelados.
redundância aqui com o que a gente falou, com o que o colega até disse, atrelado às operações ativas e passivas das partes, tá? E aí, só para lembrar, o que é mesmo operação ativa? Lá, balanço patrimonial, isso daí vai seguir vocês o resto da vida. Operação ativa é aquilo que está no lado do ativo de um balanço. Então, exemplo de operação ativa. Contas a receber, olha lá, direitos de recebíveis, né? É uma operação ativa, por quê? Representa o ativo de uma empresa, tá certo? Ok? Operação passiva é aquilo que está representado no lado do passivo do meu balanço, que representa, então, o quê? Conceitualmente, uma obrigação, que é um exigível meu, não é? Tá? Então, aquelas relacionadas às obrigações, até aqui, tá? Tranquilo? Então, as operações de swap, elas acontecem aí com o estabelecimento de uma data futura, não foi o que a gente viu lá? Data futura, né? Sim. Para aquela troca financeira do que vai ocorrer lá na frente, tá? Então, o que acontece? Lá no vencimento, cada uma das partes assume a variação do indexador que foi combinado, tá? No exemplo que a gente deu, eu vou dar mais um exemplo na sequência, aí vai fechar, tá? Um exemplo bem parecido com o que eu dei aqui, mas aí fecha legalzinho. Então, o que acontece? O governo lá assumiu a variação cambial, né? Tanto para mais ou quanto para menos, conforme o interesse dele, e o investidor que estava representado ali no nosso exemplo assumiu a taxa que foi combinada com o governo, tá? Que no caso aqui eu não coloquei, mas Selic ou CDI, tá? Ok? Tranquilo? E esses indexadores podem ser o quê? A taxa do dólar, a IGPM, que é o índice de inflação, índice geral de preços. O M significa o quê? Quem lembra o que é o M, gente? Mobiliários? Não é mobiliário. Não seria nem o nome, mas o M. O M, ele está representando o quê? Mercado, professor? Não é o nome. O M está mostrando o quê? O período que esse IGP está sendo, né, mensurado. Lembra? A gente viu isso daqui esse semestre ainda. A gente viu o IGPDI, o IGP-10 e o IGPM. Índice Geral de Preços. O M, o 10 e o DI, ele vai estar representando o quê? Qual é o período de apuração desse índice de inflação, tá? Depois dê uma folhadinha lá, vocês vão lembrar aí o IGPM, qual período aí que ele representa da variação da inflação, tá? Temos a TJLP. Alguém sabe o que significa TJLP? Não? TJLP significa taxa de juros de longo prazo. Então, quando uma empresa vai pegar valores para investimento, principalmente no chamado investimento setor produtivo mesmo, então uma empresa vai pegar o valor para montar uma fábrica, uma linha de produção grande, normalmente isso está atrelado a grandes montantes financeiros, e grandes montantes financeiros, a taxa disso, ela está vinculada a longo prazo também. Então, o cara pega um valor alto, mas para pagar isso no longo prazo. Então, a remuneração dela, que ele vai estar pagando para o banco ou para o BNDES, não é essas taxas que a gente vê aí de cheque especial, como que é aquilo que o povo pega emprestado no salário, gente? Consignado, não. Então, tem uma taxa específica que é chamada taxa de juros de longo prazo, tá? Então, um dia, se você estiver numa empresa, se for negociar, principalmente com o BNDES, for operação de longo prazo, você vai ver lá essa chamada TJLP, tá? Taxa referencial, que hoje ela é 0, tá? Então, aí você pode colocar o indexador que você quiser, bom? Ok? Então, o objetivo principal de uma operação de derivativo, o que é, gente? A gente falou isso daí na aula passada. O que é? Qual o objetivo principal aí de uma operação de derivativo? Fazer uma operação de proteção. Operação de proteção, qual que é o nome técnico que ela recebe?
Tag along, é isso? Eu não lembro o nome. Tag along, ó, já estou dando as dicas daquilo que pode cair lá nas alternativas para vocês aí, ó, na nossa última prova aí. Não é tag along. Como que chama, né? As operações aí. Era o de ser que... Edge. Alguns chamam de head e outros de edge. Lembra? Tá? Lembrei. Isso, lembra? Operações de edge. Eu, sinceramente, não sei como fala em inglês a pronúncia correta, tá? Não sei se é edge ou head. Já ouvi pessoas falando das duas maneiras. Teria que pegar aí um dicionário de inglês para mim ver como é a fonética dela, tá? Ouço pessoas falando dos dois. Tá? Então, o objetivo principal é isso daqui, né? De derivativos ela ser uma operação de hedge ou hedge, tá? E essa operação de hedge ela tem a finalidade do quê? De trazer proteção contra incertezas do futuro. Então, por isso que está aqui, ó. Incerteza no futuro significa o quê? Justamente isso, que você não tem previsibilidade, né? Tá? Então, o objetivo fundamental é sempre isso. Garantir uma certa previsibilidade daquilo que vai estar ocorrendo lá na frente. Tá? Ali não precisa falar, porque já falei. Então, vamos lá. Então, para que serve o swap, né? Então, aqui vai ser redundante. Então, até como eu já passei lá no exemplo, são utilizados para dar mais previsibilidade daquilo que vai acontecer lá na frente e para garantir maior estabilidade com a variação daquilo que pode ocorrer no futuro em relação ao preço de algum ativo financeiro, tá? Ok? Essa operação de swap, ela é muito comum, ela é bastante comum mesmo. Então, se um dia você pegou aí, está pegando seu diploma, tá? Se você for trabalhar numa empresa exportadora ou importadora, é bem provável que essa sua empresa aí vai estar fazendo operações com o banco, operações de swap, tá? Então, ela é bastante comum para companhias que dependem aí de variações, né? Que dependem, não, que estão sujeitas a variações de preço aí da moeda estrangeira, tá? É claro que tem gente que usa isso como especulação, tá? Como especulação. No exemplo que eu dei aqui, foi um exemplo bem próximo a especulador. O cara falou, não, eu vou tentar ganhar nessa, tá? Então, os dois exemplos que eu dei foi um exemplo aí bem próximo de uma situação de especulação. O que é uma situação de especulação? O cara tentar se aproveitar da situação. É isso, tá? Ok? Então, definição aqui de swap tradicional. Então, o Banco Central atua com o objetivo de conter as altas no dólar, que foi o nosso primeiro exemplo, lembra? Tá? Então, uma situação aí em que o dólar está aumentando, tá? E a gente já sabe o porquê disso, né? Porque o governo tem interesse em estar freando esse aumento do dólar, ok? Então, o que acontece? O Banco Central oferece aos agentes do mercado, tá? A oscilação do câmbio é acrescida desse cupom cambial. Esse cupom cambial seria a taxa de DI ou de Selic atrelada a essa troca do swap que foi feita. Vai ficar mais claro no último exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Tranquilo? E lá no final tem a troca financeira, então, do rendimento que foi oferido pela variação do indexador, no caso o dólar do nosso exemplo, tá? E no caso a pessoa, né, no nosso exemplo lá, o investidor que estava tentando se proteger de variação do dólar, ele vai pagar lá aquilo que foi combinado com o governo. E no caso aqui eu não falei, para isso ser um item a mais para o nosso último exemplo apenas, tá? Então ele tem uma contrapartida, que no caso a variação do CDI, taxa Selic, seja lá o que for combinado, tá? E tem o chamado swap reverso, tá? Que nada mais é do que o swap tradicional, mas numa situação contrária. Como assim? Situação ao contrária. Por isso que chama swap reverso. Então, no swap tradicional, o que o governo quer fazer? Olha lá. Conter altas repentinas. Olha lá, conter altas repentinas do dólar, ou seja, fazer isso que o colega estava falando aí, que eu cortei.
baixar o dólar, não é? No swap reverso, ele quer fazer o contrário. Opa, deixa eu dar uma marcha ré aqui, né? Então, no swap reverso, ele quer fazer o quê? Ele quer conter baixas repentinas do dólar, que foi o exemplo que a gente deu no começo de tudo, né? Foram duas situações lá que a gente deu de exemplo. Lembra? Tá aqui, ó. Olha lá. Ó, swap reverso, ó. Swap tradicional. Tá? Ok? Nosso exemplinho lá. Deixa eu voltar aqui. Então, é a mesma coisa, tá? Não vou ficar lendo aqui porque é só redundância, mas... É claro, se um dia você for fazer um concurso público para o Banco Central, fiquem atentos aí, gente. Banco Central de vez em quando ele abre concurso e tem funções e cargos bons lá, tá? Você começa com um salário inicial muito bom. Um técnico do Banco Central ganha muito bem. Você não está com diplominha na mão aí, ó, né? Arrepia lá que é legal. É que agora a gente está numa política de diminuição de concursos, mas vale a pena ir se preparando aos poucos e pelo menos ficar atento, né? Ó, quando o governo abrir, já tentar entrar lá. Tá? Foi legal. O último concurso da Caixa, acho que foi em 2014, isso acho que foi em 2014. Que a Caixa abriu o último concurso, já faz um tempinho, 2013, alguma coisa assim, 2013, 2014. Aí foi legal quando abriu, aí eu dava aula aí na Unisus, na Brás Cubas também dava. Avisei o pessoal, falei, ó, quem tiver interesse aí, vou estar vindo um sábado aí, conversei na época com a direção da escola. A gente foi lá um sábado, ficamos 2 sábados, na verdade, o dia todo lá, eu dando dicas, né, do concurso específico da Caixa. Teve 6, eu não lembro se 6 ou 7 pessoas que passaram no concurso, que participou desse treinamento aí, foi bem legal. Tem gente lá hoje como gerente já, gerente geral de agência até. Legal. Então vamos lá, vamos ver aqui um exemplo de swap, tá? Então vamos lá. Suponha, por exemplo, que uma empresa possui uma aplicação financeira de renda fixa de alta liquidez de R$1 milhão. Tá? Então ela tem no caixa dela hoje, porque está falando lá que é alta liquidez, tá? Então ela tem dinheiro vivo, é isso que está falando, ela tem dinheiro vivo R$1 milhão. Só que ela tem que pagar dívidas lá fora. Se ela tem que pagar dívidas lá fora, a dívida dela é em dólar. Ela não tem dólares, ela tem o quê no bolso dela? Reais, tá? Isso vence em 90 dias. Então, prazo de vencimento da aplicação financeira, 90 dias, tá? E aí, ó, aqui já joguei os dados futuros. Então, em 90 dias, a CDI vai variar 1,5%. E o dólar, né, vai variar nesse período de 90 dias 10%. Aqui a gente já sabe porque é um exemplo montado, tá? Mas, numa situação comum, uma empresa que tem o dinheiro tem lá o valor em reais para pagar uma dívida em dólares, ela sempre vai ficar com receio. Ela vai falar: caramba, meu, quanto dólar vai estar no dia que eu quiser que eu tiver que quitar essa dívida. E aí, será que esse dinheiro que eu tenho hoje vai ser suficiente ou não? Então, a resposta é depende. Depende do quê? Depende do quê, gente? A variação do câmbio. A variação do câmbio, né? Então, só fazendo uma continha bem redonda aqui. Vamos supor que você tem R$1 milhão hoje. E o dólar esteja 1 por 1. Então, o dólar esteja R$1. Então, você tem o poder de compra aí de $1 milhão, não é isso? Tá? Sim. Se esse dólar passar para R$2, você continua tendo R$1 milhão, mas o seu poder em dólares caiu para quanto? 500. Caiu para 500 mil. E se sua dívida é lá, não tem choro. Se sua dívida é $1 milhão, não tem jeito, você vai ter que pagar isso, tá? Então, Se eu não me engano, milionário tem que ser em dólares, né?
para a pessoa ser considerada milionária? Ah, tá. Isso daí pro conceito mundial, né? Sim, e para você ser classificado lá, sim. $1 milhão. Né? Que seria uma referência mundial, né? Então, para você ser considerado milionário no mundo, você tem que ter mais de $1 milhão. Sim, é isso daí. Tá? Então, o que acontece? As empresas que têm dívida no exterior, elas ficam com medo, porque elas não sabem quanto o dólar vai estar lá. E vocês já devem ter percebido que as coisas estão muito sensíveis, né? Então, é uma eleição nos Estados Unidos, é eleição no Brasil, é uma fala mal interpretada do presidente, né? É uma coisinha aqui, é uma coisinha lá que pode estar te ferrando aí financeiramente, porque vai fazer com que o dólar oscile, tá? Então, elas têm esse receio. Até, eu estou me lembrando aqui, ó, isso daqui lembrei agora. Até um tempo atrás, foi mais ou menos lá em 97, 98. Entre 97 e 99, para mim não me ter erro, tá? Vocês são novinhos aí, talvez não se lembrem, mas depois da aula, ao Paulo aí. Paulo lembra, né, Paulo? Aí vamos ver se o Paulo confirma essa historinha que eu vou falar aqui, ó. Mas foi aí, meados de 97, meados do ano de 99, tá? Foi bem no começo do Plano Real. O que aconteceu? O dólar estava bem estabilizado, né? Tinha uma taxa ali bem... O dólar não chegava a ser nem R$1. E a economia começou a acelerar logo no começo do Plano Real e muitas pessoas começaram a comprar carro. E comprar carro parcelado assim como hoje, tá? E só que tinha um simples detalhe. A prestação desse carro, ela estava indexada. Ó, lembra que o colega falou que era indexação? O colega disse aí. Quem que disse que era indexação? Alguém falou. Eu. Quem falou? Não apareceu. Diego. Diego. Então, a indexação é atrelada. Então, estava lá. Estava atrelada à variação do dólar. E aí, o dólar ficou estável ali no começo do Plano Real, mas na época do Itamar, eu não lembro o que ele fez, mas ele fez uma coisa lá, o Itamar Franco, foi meados aí desse período aí, que fez com que o dólar do dia para a noite, ó, subisse. O dólar do dia para a noite subiu. Como o financiamento do carro, o valor da prestação estava indexado à taxa do dólar, o que teve de gente que pegou e preferiu de fato, nem correu atrás nada, pegar e falar, ó, desse jeito, né, essa prestação não tem como pagar. O cara simplesmente foi lá e devolveu o carro para a financiadora. Vocês sabiam que teve isso daí no Brasil? Agora, recente, né? 97, 98, 99. Tá? Por quê? Por causa dessa insegurança que o dólar traz. Então, isso daí já afetou pessoas físicas, pessoas comuns, né? Quando, sei lá, comprar um carro, está atrelado ao dólar e aconteceu isso. Ninguém esperava e o dólar estourou. E aí a prestação do carro também estourou. Tá? Você lembra disso, Paulo? Dessa passagem especificamente, não. Não. Mas eu lembro da indexação, de todos os outros processos, né? Isso é. Tá? Mas teve isso daí. Então, imagina uma empresa importadora que tem dívidas em dólares. Ou uma empresa exportadora que tem uma receita prevista em dólares. E aí? Né? O que vai acontecer? Tá? Então, beleza. Aí, vamos lá. Aí, nesse nosso exemplo, a empresa decidiu realizar um swap cambial. Para quê? Para se proteger de um aumento do dólar. Que no nosso exemplo, a gente já sabe o que aconteceu. Então, já está dado aqui. Ó. Então, a gente sabe que o dólar, daqui a 90 dias, vai estar 10% mais caro. Tá? O Banco Central, por outro lado, vai trocar a variação cambial. Tá? Então, ele vai fazer essa operação de câmbio aí com o Banco Central. Tá? Trocou a variação da moeda pela rentabilidade do CDI. Tá certo? Trocou a rentabilidade, né, a variação da moeda pela rentabilidade do CDI. E ao final dos 90 dias, o retorno de cada um dos ativos vai ser o seguinte. Então, olha lá. Tá? Capital inicial que a empresa tenha, 1 milhão, né? Então, tá lá, está devendo lá equivalente a 1 milhão. Prazo de 90 dias, variação do CDI,
1,5, nesses 90 dias, variação do dólar 10%, tá? O capital inicial corrigido, então, de acordo com as variações. Pelo CDI, 1 milhão vai ser quanto? 1.015.000, porque o CDI variou só 1,50. E pelo dólar vai ser quanto? 1.100.000. Por quê? Porque o dólar variou 10%. Tá certo? Ok? Então, o que acontece aqui? O que a gente consegue perceber? Que a empresa vai assumir a variação do quê? Daquela rentabilidade assumida, que no caso foi o CDI, era o dólar. Passou a ser o CDI nessa operação aí de swap que ela fez com o Banco Central, tá? Enquanto o Banco Central assume a variação com o dólar, tá? O Banco Central não vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque ele tem dólares, tá? Ah, o Banco Central ficou no prejuízo? Não, não ficou no prejuízo. Como o dólar obteve uma variação superior ao CDI, que foi o que a gente percebeu, apenas a companhia deverá receber o crédito, que no caso o quê? Olha lá. Então, o resultado final da operação, de maneira bastante simples. Rentabilidade assumida foi de 1.015.000, tá? Rentabilidade do dólar, 1.100.000. Então, a empresa ela teve um lucro na operação aqui de R$85.000. Perceberam? Então, em vez dela estar pagando 1.100.000, ela está pagando quanto? 1.015.000. Tá? Ou seja, ela se protegeu da variação cambial. Perceberam, gente? Tá? Esse lucro na operação não significa necessariamente que ela embolsou R$85.000. Era um prejuízo que ela ia ter, ela deixou de ter aqui esses 85. Porque em vez dela estar pagando 1.100.000, ela está pagando só quanto? 1.015.000. Tá certo? E é claro que, assim, aqui tem outros detalhes, existe tributação nessas operações de swap, tem tributação, tem IOF, tem imposto de renda, tem um monte de coisinha que não é o caso de eu estar mostrando aqui para não estar complicando, tá? Mas também não é o objetivo do curso, tá certo? Mas só para que vocês saibam, são operações tributadas também. Tranquilo? Certo? Dúvidas? Então, essa é a famosa operação de swap. Alguém quer tirar alguma dúvida? Deu para ter uma noção? Gente, vocês estão aí ainda ou estão assistindo o Jornal Nacional esperando da hora de terminar a aula? Professor, é o Não, a Anderson. gente tá aqui. Oi, Anderson. Professor, eu não entendi bem a questão da contrapartida que o Banco Central, o governo, teria fazendo essa swap. Então, a contrapartida nesse caso aqui, assim como foi lá no nosso exemplo, tá? É o quê? É segurar a taxa de câmbio. Entendeu? É segurar a taxa de câmbio. Por exemplo, Entendeu? Então é isso. Pode falar. Ângelo, sim. Se você, por exemplo, eu não entendi direito esse exemplo, desculpa. Eu fiquei fora do ar porque a internet caiu, foi para baixo l'égua. Mas é assim, por exemplo, se eu aplicar em CDI, por exemplo, eu aplico e o Banco Central cobriria a taxa, como que é? Isso, é isso daí. A gente troca a taxa, né? Uhum. Então, eu fui lá e falei para o Banco Central, olha, vamos trocar a nossa dívida? Por quê? Porque o Banco Central tem dólar, né? Uhum. Então, eu faço uma operação de swap. Então, eu falo para o Banco Central, ó. Para pagar daqui a 90 dias. Isso, exatamente. Eu te pago o CDI para você me garantir o preço desse dólar aí. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Tá? Eu tenho a grana, vou lá e invisto em CDI, daqui a 90 dias o banco... Não, ele não investe em CDI. Ele vai pagar a variação, no caso combinado aqui, que é o CDI, né? Aqui seria a remuneração do Banco Central. O Banco Central ganhou 15.000. É isso. Uhum. E a empresa deixou de perder 85. Entendeu? Entendeu. Tá? Ok? Beleza. O Anderson, ficou claro, hein? Ficou, professor. Então, o interesse do Banco Central nem sempre é o quê? Um ganho financeiro em si, mas a proteção do mercado como um todo, né? Tá?